Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Professor André Zé com vocês. Galera, hoje nós vamos resolver questões do CESP, SEBRASP, enfim, de concordância verbal. Então a nossa função aqui é sempre a mesma. Nós vamos pegar a questão como pano de fundo para que possamos desenvolver o conteúdo. Então, fica comigo até o final do vídeo porque tem muita coisa boa para aprendermos aqui, tá? São 10 itens que nós vamos resolver, mas é muito mais para como eu disse antes, para pegar o nosso conteúdo, certo? Deixa eu colocar para vocês então na tela a questão, tá aí, fico pequeno aqui. Ótimo, concordância verbal, CESP, SEBRASP. Olha a primeira questão, pessoal. Na frase, há ainda outros mitos que fazem parte do comportamento do brasileiro. A forma verbal a poderia ser substituída por existe, sem que houvesse prejuízo para a correção gramatical do período certo ou errado. Posso trocar há ainda outros mitos por existe ainda outros mitos? Bom, aí é uma questão tradicional que sempre cai muito no CESP. Pessoal, é que assim, ó, o que a gente estuda muito? O verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo chamado de verbo impessoal. Ok, o que significa, professor? O verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito. Aí é uma questão lógica. Se não há sujeito, não há relação de concordância. Portanto, o verbo impessoal, ele tem de ficar no singular. Então, a questão é essa. O verbo impessoal vai ficar no singular, ok, pessoal? Mas quem é impessoal é o verbo haver no sentido de existir. Quem não tem sujeito é o verbo haver. É esse aqui, ó, é o verbo que não tem sujeito. Agora, colocar de forma bem explícita o verbo existir, ele tem sujeito. Então, não vai confundir o haver com o existir. O existir tem sujeito. Então, se eu colocar ali no lugar do haver, pessoal, existe, haverá um erro de concordância. Pois, quem é que existe? Outros mitos. Está aqui, ó. O sujeito é outros mitos. É um sujeito posposto, não faz mal, mas é sujeito. Portanto, deveria ser, pessoal, existem outros mitos. Item errado. Por quê? Porque fala ali, ó, sem que houvesse prejuízo. Haverá prejuízo, pois haverá um erro de concordância. Fechamos a primeira? Tudo bem? Excelente. Vem comigo. Número 2, pessoal, está assim, ó. O trecho. Tratava-se da área de maior concentração de escravos nos sertões, a ponto de existirem quadrilhas abordando esse estranho recorde. Lembra que a pronúncia da palavra certa é recorde, não recorde. Pode ser reescrito sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical. Aqui eu sempre chamo a atenção também porque às vezes o CESP só coloca sentido original, às vezes só correção gramatical, tem que cuidar. Da seguinte forma, tratavam-se, então ali já mudei a forma verbal de tratava-se para tratavam-se de escravos concentrados majoritariamente na área dos sertões. E aí continua, a ponto de haverem, aqui, quadrinhas abordando esse estranho recorde. Então, quadrinhas, né? Pessoal, eu tenho duas verbos aqui para concordância. Cuidado. Primeiro, tratavam-se de escravos. Quando aparece o se junto ao verbo, eu tenho de fazer a pergunta para localizar o sujeito, que é que, se, mais verbo. A resposta será o meu sujeito desde que haja resposta e desde que no início da resposta não haja uma preposição.
Se houver preposição no início da resposta, já não é sujeito. Observa que interessante duas frases que eu vou colocar para vocês com o mesmo verbo tratar. Vou colocar assim, ó. Aqui, ali eu apaguei o que? Aqui, vírgula, trata-se ou tratam-se de idosos. Observa esta frase. E agora, também eu posso escrever assim, ó. Aqui, trata-se ou tratam-se idosos. Ok? Qual é a grande diferença que nós temos? Na primeira, pessoal, aqui trata-se ou tratam-se de idosos. Se eu perguntar que é que se trata, a resposta é de idosos. Mas no início da resposta existe uma preposição. Isso não é sujeito, é só o objeto indireto. Se não é sujeito, não há relação de concordância. Aqui trata-se de idosos. Na outra, pessoal, aqui trata-se ou tratam-se idosos. Se eu perguntar o que é que se trata, a resposta é idosos, é sujeito. Poucos verbos funcionam assim que eu posso tirar ou não preposição. Na maior parte, ou tem ou não tem, tá? No momento em que é sujeito, há a concordância. Aqui tratam-se de idosos, ok? Aqui, idosos são tratados. Esse se, lembra, funciona como partícula apassivadora ou pronome apassivador na frase aqui tratam-se idosos. Na de cima, funciona como índice de indeterminação do sujeito. Bom, então, no original, tratavam-se de escravos. Se eu perguntar o que é que se tratava, resposta completa, de escravos concentrados. Pessoal, esse de impede que seja sujeito. Impede. Então, se não há um sujeito explícito determinado ali, pessoal, fica simplesmente tratava-se. Primeiro erro. Tudo bem? Primeiro erro. Primeiro erro. E o segundo erro, vocês já viram comigo na questão anterior, a ponto de haverem quadrinhas. O verbo haver está no sentido de existir, a ponto de existirem quadrinhas. Neste momento, vocês sabem que ele fica no singular. Tá bom, pessoal? Portanto, item errado. Então, tendo a analisar verbo a verbo. Tá beleza? Tá gostando aí? Se tá gostando, se inscreve no canal, né? Faz a inscrição no canal. Pô, deixa o joinha aí pra nós. Faz algum comentário pra mim aí. Vem comigo. 3. Na oração. A maioria dos cientistas viajará de avião. É opcional o emprego da forma no plural ou no singular. Então, a maioria dos cientistas viajará de avião. Tá falando para nós, pessoal, que é opcional, singular ou plural, no caso do viajará. Viajará ou viajarão. Pessoal, o que o CESP está cobrando da gente e cobra muito, e é normal? Expressões partitivas. Partitivas. O que é isso, professor? Expressões partitivas, pessoal, o nome já diz tudo. São aquelas expressões que indicam uma parte, nada mais do que isso. Quando houver expressões partitivas, vamos colocar alguns exemplos aqui, ó. A maioria de, a metade de, uma porção de, espaço, parte de. Por que espaço? Porque pode ser uma parte de, boa parte de, grande parte de, pequena parte de, e essa aqui dá origem ao nome, ó, parte de, ou simplesmente parte de, expressões partitivas, que indicam parte. Ó, pode ser, pessoal, o grosso de, entre outras. Qual é a regra? Quando houver expressões partitivas, a regra é a seguinte: concordância opcional. Mas esse opcional não é bem assim opcional.
é opcional se for possível. Como assim é opcional se for possível? Presta atenção comigo. Se eu disser assim, ó, letra a maioria dos alunos, veio, a maioria dos alunos vieram. Observa só, a maioria dos alunos veio ou vieram. Letra B, a maioria da turma, aí eu coloco assim, ó, veio, a maioria da turma, vieram, ok? Então, opcional quando for possível. No primeiro caso, a maioria dos alunos veio ou vieram. Claro que expressões partitivas são uma observação, é uma regra à parte, tá, pessoal? É um caso especial de concordância, porque na regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Quase expressões partitivas permite-se a concordância com o termo preposicionado. Então, a maioria dos alunos, ou eu concordo com maioria, e aí será, pessoal, veio, ou eu concordo com alunos, aí, pessoal, será vieram. Então, aqui é ou. As duas estão corretas, porque há a possibilidade de concordância com o termo singular, maioria, embora, logicamente, pessoal, a ideia seja de plural, mas é singular, né? Maioria, e alunos, plural. Agora, na de baixo, não é opcional. E aí vocês têm de cuidar, porque às vezes o CESP faz o seguinte, coloca uma questão, o aluno decora cegamente que com expressões partitivas é opcional e não pensa na hora da prova. Não há como ser opcional na letra B. A maioria da turma, porque ou concorda com maioria, que é veio, ou concorda com turma, que também é veio, pessoal. Então aqui não há como ser vieram. Fica somente no singular. Entenderam isso? Então, será opcional quando for possível. Boa parte dos jogadores aceitou ou aceitaram a proposta. As duas estão corretas. Boa parte aceitou ou boa parte dos jogadores aceitaram a proposta. Agora, boa parte do time só pode ser aceitou. Boa parte do time aceitou a proposta, porque concorda com parte ou com time. Mas na questão em si do CESP, o que nós temos? Nós temos maioria, então o verbo podendo ficar no singular, como está, e temos cientistas, que poderia ser também, portanto, viajarão, pessoal. Então, na questão, sim, é opcional. Há a possibilidade de que seja opcional. Item correto. Entenderam ali? Então, opcional quando for possível. Opcional quando for possível. Tudo bem? Vamos à próxima questão ali, pessoal. Toma uma aguinha aqui. Próxima questão está assim, ó. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes, um conjunto de pessoas que partilha uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. A substituição da forma verbal partilha por partilham preservaria, é sempre bom destacar isso, preservaria a correção gramatical do período. Então, só vou reler aquela parte para que vocês possam aí, claro, vocês podem dar uma pausa no vídeo e fazer a questão, tá? Tranquilamente. Então, um conjunto de pessoas que partilha, está perguntando se eu poderia colocar partilham. Pessoal, há um segredo muito importante nesta questão aqui, ó. Nós temos o que? Pronome relativo que. Como que eu sei que o que é um pronome relativo? Eu posso trocar por o qual ou derivados. Então, sempre que vocês trocarem um que por o qual derivados, é um pronome relativo. Isso significa que ele retoma. Pronome relativo que ele tem a obrigação de retomar. Eu vou colocar mais uma tela para vocês aqui, pessoal,
porque eu quero que haja clareza. Então aqui, deixa eu colocar para vocês mais uma telinha. E aí vai ficar mais fácil, tá bom? Deixa eu ver aqui, adicionar página. Tá aqui, adicionamos uma página. Beleza. Agora eu vou aqui desenvolver com vocês o pensamento correto do pronome relativo que. Então vamos lá. Pronome relativo que. Concordância. Presta atenção que vem coisa boa aqui, tá? Vem coisa boa aqui. Pessoal, a regra geral de concordância é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, por exemplo, se eu colocasse para vocês uma frase, letra A, começa aqui, ó. A equipe de pesquisadores, aí eu coloco descobriu, ou ainda descobriram a cura para aquela doença. A equipe de pesquisadores, primeiro, não é uma expressão partitiva. Então a concordância aqui é a concordância tradicional. Deixa eu só trocar de cor aqui, ó. A equipe de pesquisadores, tudo isso é o sujeito, mas o núcleo do sujeito não pode estar ligado à preposição. Portanto, o núcleo é equipe. A equipe descobriu. Tá aqui, ó. Não temos o que. O problema, pessoal, é quando surge o pronome relativo que. O que ele retoma, mas eu não sei exatamente quem que ele retoma. Um rascunho bem abaixo aqui, ó. Vou colocar em rascunho bem abaixo para vocês. O livro do autor que admiro é este. Esta frase aqui é uma frase ambígua, pessoal. Por que é uma frase ambígua? Porque aquele que, ele é um pronome relativo. O livro do autor, o qual. Como pronome relativo, sinceramente, eu não sei se ele retoma o livro, eu admiro o livro, ou se ele retoma o autor. Então, o que tem esse problema? Essa frase é uma frase errada. E quando ele aparece na concordância, e aí que está a questão do CESP. Olha só, vou colocar para vocês aqui a letra B. A equipe de pesquisadores, que, olha o pronome relativo ali, ó, que descobriu, ou que descobriram a cura para a doença chegou. Neste momento, nós temos o pronome relativo que. Então, esse que, ele tanto poderá retomar a equipe a qual descobriu, ou ele poderá retomar pesquisadores os quais descobriram. Então passa a ser opcional. Olha bem que loucura, hein? A concordância passa a ser opcional por razão do pronome relativo que ele tanto poderia retomar a equipe de pesquisadores a qual descobriu, quanto poderia retomar pesquisadores, a equipe de pesquisadores os quais descobriram. Então muda tudo. É interessante isso, pessoal. Muda muito. Então olha só que interessante. Se eu disser para vocês assim, ó, por exemplo, a seleção de meninas venceu ou venceram, é só venceu. A seleção de meninas venceu. Mas se eu colocar um que, a seleção de meninas que, pode ser a seleção de meninas que venceu, o que retomando seleção, a seleção a qual venceu, ou pode ser a seleção de meninas
que venceram, as quais venceram, o que retomando meninas. Então, cuidado quando houver o pronome relativo que, certo? Então, esse é o cuidado que nós temos de ter, havendo o pronome relativo que. Beleza, agora eu vou voltar a questão com vocês para que possamos fazer. Ó, um conjunto, acompanha comigo, um conjunto de pessoas pode ser um conjunto o qual partilha, ou um conjunto de pessoas as quais partilham, tá? Poderia ser partilham também. Então, ali é interessante porque muitos acertam pensando assim, aplicando a regra das expressões partitivas. Mas aí não é. É o quê? Exatamente. A questão de ser opcional, porque o sujeito aqui, ó, quem faz às vezes de sujeito é o pronome relativo que. É ele que é o sujeito. Não é conjunto e não é pessoas, é o que. Mas eu não sei se o que representa conjunto, se for conjunto é partilha, ou se ele representa pessoas, se for pessoas é partilham. A questão é, pessoal, que sim, ali é opcional, mas por razão do que é sujeito. Item correto. Item correto. Então, muitos acertam ali por um outro caminho, mas o caminho correto é por razão do pronome relativo que como sujeito, que retoma um ou outro ali. Certo? Acertaram, né? Mas agora o porquê é mais bacana. Por que eu acertei a questão? Fica comigo, pessoal. Número 5. A correção gramatical da frase "a conquista de outras terras e de povos" dava aos romanos acesso a mais riqueza, o que, por sua vez, permitia que conquistassem e controlassem um território ainda maior. Seria mantida caso se substituísse dava por davam. Então, seria mantida. Sempre testar que esse negócio prejudicaria, seria mantida, está correta, está incorreta, porque às vezes a gente joga a questão fora por essa razão. Pessoal, está perguntando se eu posso colocar davam. Vamos localizar o sujeito. Então, a conquista de outras terras e de povos dava. Que é que dava aos romanos acesso a mais riqueza? Tudo isso, ó. A conquista, só vou trocar a cor aqui, colocar em vermelho. A conquista de outras terras e de povos. Posso colocar davam? Certo ou errado? Não posso. Por que não posso? Pelo seguinte, o núcleo do sujeito é apenas a palavra conquista. Aqui está, pessoal, o núcleo. Tá, mas outras terras, preposição. Povos, preposição. Então, a conquista de outras terras e de povos não é núcleo do sujeito. Isso aí é complemento nominal. Nós teremos aqui também funções sintáticas. Vamos fazer questões do CESP de funções sintáticas também. Então, é uma outra história, Beleza? Item pessoal errado. Não há como eu colocar davam, porque eu só tenho um núcleo e ele está no singular. Não há esta possibilidade. Portanto, item errado, o item número 5. Tudo bem ali? Muito bem. Pessoal, agora vem comigo. Número 6. Sempre falo para vocês, quer fazer a questão? Faz uma pausa no vídeo. No trecho, buscar soluções para aumentar a produtividade é uma escolha certeira. A forma verbal é está flexionada no singular para concordar com o núcleo do sujeito produtividade. Então está falando para mim que o núcleo é produtividade. Buscar soluções para aumentar a produtividade é uma escolha certeira. Certo ou errado? Certo ou errado? Pessoal, nós temos na língua portuguesa o chamado sujeito oracional. O que é isso, professor? Sujeito oracional é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Ah, professor, agora sim, né? Calma. Nós não estamos estudando orações, portanto, estamos estudando concordância. Eu vou ficar como a concordância chama. Sujeito oracional é aquele que dentro dele é um verbo.
E aí há um detalhe. Todo verbo que concorda com o sujeito oracional fica na terceira pessoa do singular. Então, a concordância do sujeito oracional pede verbo na terceira pessoa do singular. O sujeito oracional pede verbo no singular. Essa é a questão. Professor, dá exemplos. Claro, pessoal. Imagina comigo aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho para cá. Letra A. Bastavam os alunos falarem. Ponto. Letra B. Bastavam alguns. Ficou ruim ali, desculpa. Bastavam alguns conselhos. Então, bastava ou bastavam os alunos falarem. Bastava ou bastavam alguns conselhos. Depois, ó, vou colocar mais uma para vocês ainda, ó. Convém, espaço, certas medidas. E depois, letra D, convém que vocês fiquem. Nota que eu não coloquei o acento de convém de propósito. Você sabe que o convém poderá ter acento agudo, que aí representa o singular, ou o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho, né, que representa o plural. Então vamos fazer ali, pessoal, para que eu possa relembrar com vocês, ou ensinar, enfim, a concordância com o sujeito oracional. O sujeito oracional é aquele que dentro dele há um verbo. Bastavam os alunos falarem. Que é que bastava? Os alunos falarem. Então isso aqui é o meu sujeito. Observa que dentro do sujeito vocês têm o verbo falar. Então, se dentro do sujeito há um verbo, o sujeito é oracional. Se tudo isso aqui é sujeito oracional, o verbo que concorda com o sujeito oracional, ó, fica no singular. Portanto, bastava os alunos falarem. Os alunos falarem, bastava. Bastavam alguns conselhos. Que é que bastava? Alguns conselhos. Alguns conselhos é o teu sujeito. Mas nota, pessoal, que não tem verbo aqui dentro. Então é o sujeito normal que está no plural. Portanto, tem de ficar bastavam alguns conselhos. Ok? Esse é o sujeito simples. Lembra daquela definição? Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Agora, convém certas medidas, convém que vocês fiquem. Que tipo de acento que eu coloco no convém? Lembra, aqui o acento agudo representa o singular, o acento circunflexo representa o plural, tá bom? Todos os verbos que derivam de vir são assim, convir, provir, advir. Assim também o são os verbos que derivam do verbo ter, lembra? Mesma regra. Então, convém certas medidas. Que é que convém certas medidas? Tem verbo aqui dentro? Não. Então, isso aqui é um sujeito simples que está no plural. Então, simples de novo, porque só um núcleo, medidas, antes era conselhos. Está no plural. Tem de haver a concordância, pessoal. Então, a concordância aqui se dá por meio do acento circunflexo, plural. É um sujeito simples, mas está no plural, medidas. Convém que vocês fiquem. Que é que convém? Que vocês fiquem. Aqui está o meu sujeito. Mas, pessoal, observa, tem verbo aqui dentro. Se há verbo dentro dele, o sujeito é oracional. Professor, fale. Qual é o núcleo do sujeito oracional? Olha o nome.
Sujeito oracional, lembra o quê? Oração. Oração é frase que tem o quê? Verbo. Lógico, o núcleo do sujeito oracional será o verbo. Ah, é. Agora o que, ó, de novo, o verbo que concorda com o sujeito oracional ficará no singular. E o singular aqui é representado pelo acento agudo. Tudo bem? Então agora vamos à questão. Buscar soluções para aumentar a produtividade é uma escolha certeira. Está aqui o verbo, é. Que é uma escolha certeira? Buscar soluções para aumentar a produtividade. Buscar soluções. Aqui é o fundamental. Pessoal, buscar é verbo. Então, isso aqui é um sujeito oracional. Oracional. E o verbo que concorda com o sujeito oracional fica no singular. Por isso que ele está no singular. Vamos lá. Há um erro na questão. A forma verbal é está flexionada no singular, até aí tudo bem, para concordar com o núcleo do sujeito produtividade. Está aqui o erro. O núcleo do sujeito é o verbo, pessoal. Item errado. Tudo bem? Valeu ali? Perfeito? Maravilha. 7. São 10, tá? 10 itens. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal encontram-se os direitos econômicos poderia ser flexionada no singular. Encontra-se os direitos econômicos. De novo, é um caso de concordância com se. Pessoal, se eu pergunto que é que se encontra, a resposta é os direitos econômicos. Aqui está o sujeito. Embora seja um sujeito simples, porque ele tem um núcleo apenas, o núcleo dele está no plural. Direitos. Lembra, o núcleo é um substantivo, geralmente é um substantivo não ligado a preposições. Então, direitos. Obrigatoriamente tende a haver a concordância. Encontram-se. Então, quando dizem para nós, poderia ser flexionado singular, isso aí está errado. Não há como eu flexionar no singular. Item errado. Depois, pessoal, item número 8. Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, seu primeiro parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma. Na democracia participativa, existe várias formas de atuação do cidadão na condução política e administrativa do Estado, destacando, no Brasil, as audiências públicas na Constituição e nas demais leis. E aí, pessoal, vocês já viram isso comigo? Certo ou errado? O que nós temos ali? Ó? Nós temos o verbo existir. E eu fiz um acordo com vocês, bem no início. O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Mas o verbo existir tem sujeito. Vocês vão gravar isso? O verbo existir tem sujeito. Então, o que é que existe? Várias formas de atuação do cidadão na condução política e assim vai. Mas o que vou colocar só aqui, ó, várias formas, é tudo o que vem depois. O que me interessa, pessoal, ó, formas é o meu núcleo no plural, portanto, tem de ser existem. Item errado, pessoal. Ou melhor, sem prejuízo do sentido da correção. Não pode ser, pessoal. Item errado. Tudo bem? Item errado. Porque sempre tem que olhar, até eu aqui, ó, sempre tem que olhar, é sem prejuízo, com prejuízo, tem que sempre olhar, porque o enunciado do CESP a gente tem que ter muita atenção. Vem comigo. 9. Na frase, parte dos professores provavelmente se notabilizou na pesquisa. Outros eram melhores como administradores e outros ainda eram conhecidos pela sua capacidade de ensinar. Não haveria, ó, se destaca, não haveria prejuízo para a correção gramatical caso a forma verbal notabilizou fosse flexionada no plural notabilizaram. Pessoal, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão
partitiva, que já estudamos. Partitiva. E o que eu sei, pessoal? Será opcional a concordância quando possível. Então aqui, ó, eu poderia concordar com parte. Parte, ou melhor, como já está concordando, se notabilizou. Mas também poderia concordar com professores. Parte provavelmente se notabilizaram. Então, item correto. Item certo, tá bom? Expressões partitivas, nada mais do que isso. Concordância opcional, sempre que for possível. Se fosse parte do grupo, não teria como. Parte do grupo, se notabilizou apenas isso. E a número 10, está assim, ó. Na frase, em decorrência do sismo, cerca de 220 mil pessoas morreram e 1,5 milhão ficou desabrigada no Haiti. A palavra milhão poderia ser empregada no plural, milhões, sem prejuízo da correção gramatical. Pessoal, ó, olha só comigo, fazer algumas perguntas para vocês. Por exemplo, é 1,9 grau ou 1,9 graus. Ontem fez 1,9 grau ou graus. Se é 1, é porque é singular. Então, ontem fez 1,9 grau, pessoal. Grau. Essa é a forma correta, porque é 1. 1,8 quilômetro, 1,8 quilômetros. É 1 ainda. Não é 1,8 quilômetro. Singular. Onde é que o plural for? Quando passar de 1. 2. Ontem fez 2 graus. Ah, beleza. Corri 2 quilômetros. Ah, excelente. Agora, se for 1,999 é quilômetro. É 1,8 grau, 1,6 grau. Então, é 1,5. É 1, pessoal. Não adianta. Se é 1, é milhão. Ah, senhora, aqui é muita gente. Não. É 1, é milhão, pessoal. Então, o item está errado. Pessoal, peço de novo a vocês, né? Sempre aí que vocês, se vocês puderem, acompanhe o canal, faça a inscrição no canal, ative o sininho. Os vídeos são diários, pessoal, vídeos diários para vocês. E também, para quem quiser se aprofundar mais ainda, nós temos uma área de membros com todos os conteúdos de língua portuguesa, que está muito bacana. Isso também ajuda o canal a ficar muito ativo. Beijo no coração, pessoal, e até o próximo vídeo.